E aí, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos estar falando sobre a autoimagem e os pontos de distorção dessa autoimagem relacionado a cada ferida emocional. A aula de hoje é muito importante e interessante para a gente compreender melhor como é esse filtro que a gente tem sobre nós mesmos, que não conseguimos perceber o nosso próprio valor e acabamos vendo erros e falhas e fraquezas aonde não existe. Autoimagem. A nossa verdadeira identidade é aquilo que nós somos em essência, aquilo que a gente só é, que a gente não faz esforço para ser. Aqui não é nenhuma persona ou situação que a gente quer parecer ser, mas simplesmente quem a gente é no mais empolgado do nosso ser. Quando nós entramos em empolgação, é onde que a gente está muito mais perto da nossa essência, daquilo que a gente realmente é. Só que por medo, por receio, por vergonha, a gente acaba repelindo esse nosso eu, bloqueando ele, deixando ele de lado e começamos a usar máscaras para fugir desse medo de sermos nós mesmos, que acaba ativando as feridas em nós. De onde vem a nossa autoimagem? A nossa autoimagem ela vem de tudo aquilo que foi falado a nosso respeito por pessoas que tinham autoridade sobre a nossa criação. Tudo aquilo que foi falado a nosso respeito lá na nossa infância, enquanto a gente estava se desenvolvendo nesse período de 0 aos 7 anos, do primeiro setênio, é instalado no nosso ser que a gente realmente é aquilo. Então, se lá foi falado que a gente era burro ou que a gente não tinha capacidade para alguma coisa, tudo que foi falado lá na nossa infância, a gente pega aquilo como verdade e instala na nossa mente. Essas são as nossas programações, são as nossas crenças. Todas essas falas se tornam aquilo que a gente acredita ser. E aqui também tem um ponto interessantíssimo. Cada ferida emocional, ela distorce a nossa autoimagem em alguns pontos que a gente vai ver mais para frente nos slides. Então, a importância da autoimagem, ela é o principal limitador da nossa vida. É através da nossa autoimagem que a gente acaba se limitando em ser ou não conseguir ser determinadas circunstâncias ou situações ou qualquer situação por acreditar que a gente não consegue ou por acreditar que a gente não é daquele estilo ou por qualquer situação que a nossa mente queira nos convencer. Então a autoimagem está diretamente relacionada com a nossa confiança, amor próprio e poder pessoal. O jeito como nós olhamos para nós é que faz com que nós agimos na vida. E aqui acaba tendo muita distorção. Vamos lá. Os pontos de distorção da nossa autoimagem relacionado às feridas emocionais. A primeira que a gente vai falar aqui é a ferida da rejeição. Ela te dá uma sensação de inferioridade. Ela atinge seu direito de existir. Sente não digno da vida. Então, quando nós desenvolvemos essa ferida da rejeição, que é desencadeada pelo progenitor do mesmo sexo. Então, nós se sentimos rejeitados pela pessoa do mesmo sexo, entre o pai e a mãe, que são os desencadeadores de cada ferida. Dentro dessa ferida, tem uma sensação como se não é bem-vindo. É como se não tivesse esse direito de existir. Muitas pessoas que têm a rejeição são de gestações que não foram planejadas. Então, os pais lá não estavam esperando aquele filho e acaba vindo. Então, meio que inconsciente, ele acaba se sentindo rejeitado pela cobrança que os pais têm com eles mesmos e acaba passando para o filho. Então, a gente acaba se olhando e se vendo a autoimagem com inferioridade. A gente tem uma sensação de inferioridade quem tem a ferida da rejeição muito forte. Aqui temos a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela traz uma sensação de incapacidade. Ela distorce a nossa autoimagem com a intenção de nos sentirmos incapazes. Sente que não é capaz de suportar e que não dá conta sozinho. Essa ferida é desencadeada de 1 a 3 anos de idade e que por algum momento a criança interpretou que ela não conseguia fazer aquilo sozinho. O abandono sempre é desencadeado pelo progenitor do sexo oposto. Então, nos homens, quem vai desencadear é a mãe, e nas mulheres quem vai desencadear é o pai. Então aqui entra algumas circunstâncias que a criança quis fazer e não conseguiu fazer sozinha lá na infância, interpretou que não é capaz de fazer, que precisa de alguém, ou por exemplo, ela esteve com muita fome na infância, demoraram para dar comida para ela e ela sentiu aquele sentimento de fome
e não conseguiu prover o seu próprio alimento, não conseguiu, e ela sente-se que é incapaz de se alimentar sozinha, então ela sempre precisa de alguém. E ela, quando fica mais adulta, acaba desenvolvendo a máscara do dependente, sempre está precisando de alguém, então ela tem um senso de incapacidade muito grande. Quem tem a ferida do abandono. Dentro disso também pode ser considerado abandono quando os pais saem de casa para trabalhar, que é trocado. Por exemplo, a criança tem uma sensação que é abandonada quando os pais deixam ela na creche, ou quando os pais saem para trabalhar e deixam ela em casa com algum familiar, alguém. É um momento que pode ser desencadeada essa ferida do abandono. Ferida do abandono e a distorção da autoimagem é a incapacidade. Vamos para a próxima. Quem tem a ferida da humilhação, ela tem uma sensação de inadequação. Ela sente que existe algo de errado com ela. E a humilhação, ela, quando é desencadeada entre os 3 a 4 anos ali, é por ter passado por uma circunstância, uma situação que para ela interpretou como envergonhosa. E essa vergonha, ela distorce a autoimagem, que ela olha para ela e ela acredita que ela é errada, como se ela tivesse errado. Então ela vive com esse sentimento de que eu sou errada. E em outras circunstâncias e outras situações, ela se sabota de ir para a vida, se sabota de fazer coisas porque ela acredita que ela é errada. Então a ferida da humilhação, ela é desencadeada pelos dois sexos, é a única que é desencadeada tanto pelo pai quanto pela mãe. Geralmente é quem cuidou da sua intimidade. Então vamos para a próxima, ferida da traição. Quem sofre dessa ferida tem uma sensação de insuficiência. Ela acabou interpretando que ela é insuficiente. A ferida da traição tem a sementinha dela acontece no abandono. Então, geralmente quem tem a ferida da traição também tem a ferida do abandono. Quem tem a ferida da traição sente-se que não tem importância. Esse sentimento de não valor, ela acaba se sentindo dessa maneira, como se ela não tivesse importância e ela é insuficiente para as pessoas reconhecerem o próprio valor dela. Então ela também não reconhece os próprios valores e acaba sendo injusta com ela e com as outras pessoas ao redor, porque ela sente que as pessoas traem ela em alguma circunstância, alguém traiu ela. Geralmente a ferida da traição é desencadeada pelo genitor do sexo oposto, então nos homens vai ser desencadeada pela mãe e nas mulheres vai ser desencadeada pelo pai, que ela se sente um sentimento de não valor, como se ela não tivesse valor. Então ela acaba tendo essa autopercepção de si mesma, como se ela não tivesse valor suficiente. Vamos para a próxima ferida, a ferida da injustiça. Ela desenvolve um sentimento de indigno. É como se ela não se sentisse apreciada no seu justo valor. Então ela vê como se as pessoas a injustiçassem, que não reconhecesse o seu próprio valor. Então ela se sente indigna. Ela olha para as situações de fora e vê que não é como ela acreditava ser, ou julga não ter sido como deveria ter sido. E aí ela acaba se sentindo indigna e não apreciada no seu devido valor. Então a ferida da injustiça acaba tendo essa distorção da realidade e da sua própria autoimagem, porque ela olha para os outros e percebe que eles estão sendo injustos com ela, porque ela acredita que tem um valor e as pessoas dão outro valor para ela. Então como você se vê influencia demais na nossa vida, porque é através de como nós se vemos, a nossa própria autoimagem, que nós começamos a agir. Então se eu me sinto inferior, eu acabo agindo como se eu fosse menor que os outros. Se eu me sinto incapaz, eu preciso de outras pessoas para fazer aquilo que eu preciso por mim. Se eu me sinto humilhada, se eu me sinto que eu não tenho o meu próprio valor, eu acabo me desvalorizando perante aos outros. Se eu acredito que eu sou sempre o errado, eu sempre vou estar me culpando e me julgando. Então, cada ponto de distorção da nossa autoimagem nos prejudica demais em nós sermos quem nós devemos ser e quem nós realmente somos. Então, essas feridas, elas criam máscaras que evitam nós sermos nós mesmos. E isso é muito prejudicial, porque aí a gente atrai pessoas que não estão preocupadas com o nosso valor, atraímos pessoas que não estão nem aí para nós, e geralmente a gente atrai pessoas que repetem esse padrão. Então, se eu tiver a ferida da injustiça, eu vou atrair pessoas que vão ser injustas comigo. Se eu tiver a ferida da humilhação, eu vou atrair pessoas que vão reforçar o quanto errado eu posso ser. Se eu tenho abandono, eu vou reforçar, eu vou atrair pessoas que vão acabar me abandonando ao longo do caminho. Assim como eu me sinto, eu me vejo de determinada forma, eu emano essa sensação para fora, eu atraio pessoas que vão fazer o mesmo comigo. E essa situação acontece até nós tomarmos consciência desse padrão e desse mecanismo. Entender e compreender, olhar para essas feridas
Quais são as feridas que estão me doendo na minha alma? Quais são as feridas que doem em mim? Quais eu me reconheço? Essas feridas eu preciso tomar consciência, porque existe uma não aceitação ali de algum fato. Existe uma falta de amor a si mesmo e ao outro, mas principalmente a nós mesmos. Então, tomar consciência de qual ferida é e o que ela está interferindo no nosso alto valor, na nossa autoimagem, vai fazer com que nós conseguimos ajustar esse nosso próprio ser para ser quem nós devemos ser e assim viver o que a gente veio viver. O nosso propósito, o nosso servir está ligado a nós olharmos nosso interno e conseguir compreender essa escuridão que há dentro, iluminar aqui dentro, para que assim a gente tenha força suficiente para ir para a vida e iluminar fora, iluminar a vida das outras pessoas. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se nós não iluminarmos aqui dentro primeiro. Nossas ações e resultados são frutos da nossa própria percepção de valor. Como eu disse, a nossa percepção de alto valor sobre nós mesmos é o que cria a nossa realidade. Em essência, nós somos filhos do Criador. Temos como propósito refletir a sua imagem e semelhança. E aqui a gente precisa se atentar, porque Deus é amor e nós refletimos esse amor. Só que se a gente não sabe se amar, se a gente não consegue reconhecer as nossas qualidades, se a gente não consegue reconhecer quem nós somos, como que a gente vai conseguir amar o todo? Ou como a gente vai conseguir se conectar com esse amor? Se esse amor não existe dentro de nós por nós mesmos. Tudo começa a ponto da gente se perceber diferente. A gente precisa se perceber com valor. A gente precisa reconhecer esse valor que a gente tem aqui dentro. E para isso precisamos aceitar as nossas dores, aceitar as nossas sombras e integrá-las, reconhecê-las e acolhê-las, assim como com tudo. É enfrentando os nossos medos que nos trará mais autoconfiança para viver e força para seguir rumo ao nosso propósito, seguir o caminho, o destino que já foi por nós escolhido antes da gente encarnar. Então, quando a gente está aqui, a gente precisa reconhecer principalmente esse lado que sombras que a gente esconde, principalmente esse lado obscuro de nós mesmos, que é dolorido, a dor, a incerteza, o medo, tudo está nesse lado escuro. E a gente precisa aprender a suportar esse desconforto, como foi falado na aula anterior, e compreender que tudo isso é integridade, tudo isso é o que nós somos. Não fugir de partes nossas, mas encarar todas elas com seriedade, com aceitação e principalmente com amor. Então seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida. Eu fico por aqui. Essa aula é importante para a gente compreender que aquilo que nós vivemos, os resultados que nós temos, são diretamente relacionados à nossa autoimagem. Então, se a gente quer tratar a nossa vida, se a gente quer tratar os sintomas, a gente quer tratar quem nós somos, a gente precisa olhar para quem a gente acredita ser, quem a gente acha que nós somos. Precisamos olhar para a realidade dos fatos e não viver num mundo da ilusão, achando que nós somos perfeitos ou que a gente não tem nada de errado, ou simplesmente fugindo daquilo que nós fomos chamados para ser. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre o nosso servir versus as nossas feridas. É uma aula super interessante que vai trazer muita consciência, compreensão para a gente seguir em frente e conseguir nos acolher e nos fortalecer internamente, principalmente. Eu fico por aqui. Até a próxima aula.